Fala, meu amigo, minha amiga, abençoados aqui do YouTube. Estou gravando mais um vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 28/2. Muitos estão de folga, feriado prolongado do Carnaval. Eu estou por aqui de folga e resolvi fazer esse vídeo aqui e falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, muito interessante, sobre preocupação e tristeza. Você sabia que a sua preocupação e a sua tristeza pode ser um sinal de confusão no entendimento da sua missão? Então, pode ser. E eu quero falar um pouquinho sobre como descobrir a sua missão, sobre como delimitar, como trabalhar em prol da sua missão. Então, o tema de hoje vai ser justamente sobre isso. Uma vida sem propósito, sem missão, é uma vida infeliz, tá bom? Pode ser que a sua tristeza e a sua preocupação tenham uma outra fundamentação, uma outra origem, mas eu te garanto que uma vida sem missão clara é uma vida infeliz. Meu nome é Marcos da Monterra, sou norte mineiro, hoje moro em Mato Grosso do Sul, estado que me adotou, né, como cidadão deste estado. Sou casado com a dona Jane, meu amor eterno, sou pai da Mariana, 17 anos, sou pai também do Mateus, de 24. Minha vida é uma vida extremamente feliz, porque em um momento de dificuldade, de crise, eu consegui descobrir de fato a minha visão, a minha missão, o meu propósito. E isso tudo veio culminar neste vídeo. Eu quero apresentar para você a condição de ser feliz assim como eu sou, de sair de repente de uma situação de preocupação, uma situação de tristeza, para uma situação de vida feliz, com leveza. Sem problema? É claro que não. Teremos problema o tempo inteiro, teremos tribulações, teremos angústias. A diferença é o que fazer e como trabalhar com tudo isso. Então eu quero te ensinar, através de 3 pilares básicos, de como você ter uma vida leve. E esses 3 pilares básicos a gente consegue implementá-lo com 30 dias. Então este é meu propósito, de te ajudar com 3 pilares básicos implementados em 30 dias, mudar de vida, ter uma vida diferente, ter uma vida muito mais tranquila. Então eu quero falar para você hoje sobre um tema com 2 palavras distintas e base dessa nossa conversa: preocupação e tristeza. Podem ser, então, produzidos na sua vida a partir de uma visão conturbada, ou o fato de você não ter uma missão de vida, um propósito de vida. Então eu quero lhe mostrar que a vida espiritual, ou a gestão da sua vida espiritual, é o caminho da felicidade, é o caminho da leveza. Eu quero lhe mostrar de forma prática que também há vários livros que vão te ajudar, de certa forma, a se encontrar nesse quebra-cabeça universal, quebra-cabeça da vida. Mas nem sempre essas informações estão compiladas, estão juntas, te trazendo uma metodologia, te trazendo uma visão clara, passos a serem seguidos para você conseguir trilhar a sua caminhada. Eu fiz esse percurso, é por isso que eu estou querendo te ajudar. Eu caminhei anos buscando entender como que funcionava uma vida bem gerida, uma vida equilibrada, a qual eu tinha como premissa trazer como mais importante a minha vida espiritual. Isso foi muito difícil. Eu tive então que trabalhar a minha gestão pessoal inteira com foco no espiritual, para eu me manter firme, saudável e dentro do meu propósito. Eu vou te mostrar então que há vários livros que podem mostrar, mas há princípios milenares que a gente acaba esquecendo pelo fato de deixarmos de lado esses profundos conhecimentos. Eu quero usar uma história real para te mostrar que dentre esses princípios que eu tenho pautado na minha vida, essa história real vai te mostrar que pelo menos 2 destes princípios foram negligenciados. E você vai entender então que toda a sua vida pode estar sendo desmontada. Eu tenho uma amiga que diz assim, ó, Damon, toda vez você fala dos princípios e da metodologia, mas não mostra claramente. Então, assim, ó, eu vou começar esse vídeo já mostrando quais são os 3 pilares que você deverá seguir ou ter como importante para a sua vida, para que você consiga trilhar o caminho da felicidade. O primeiro pilar é esteja no controle.
A nossa vida, ela é controlada o tempo inteiro, seja pelas circunstâncias, seja pelo seu chefe, seja pela sua profissão, pela sua empresa, independente do qual é o vagão, aliás, desculpa, a locomotiva que puxa esse trem. Eu sou mineiro, eu gosto de trem, né? Independente da locomotiva que puxa esses vagões, que é a sua vida, alguém ou alguma coisa vai puxar esse trem. Então, sempre existirá um vagão. Esse vagão deve ser você. Então, você deve tomar conta da sua vida. Você deve tomar para si o controle da sua vida. Então, para de ser conduzido pelas circunstâncias, para de ser conduzido pelo seu trabalho, para de ser conduzido pelo seu chefe. Você deve conduzir a sua própria vida. Então, esse é o primeiro princípio, o primeiro pilar. O segundo pilar, não menos importante que o primeiro, é defina a sua missão. Você precisa ter claro em sua mente, no seu coração, escrito em algum lugar para você relembrar sempre qual é a sua missão. Porque você, sendo a locomotiva da sua própria vida, essa locomotiva deve conduzir para algum lugar. Este lugar é a sua missão. A inteligência espiritual, que é uma das inteligências que foi descoberta há pouco tempo, ela diz que a inteligência espiritual responde os porquês da vida. Então, de repente, você tem essa pergunta no seu coração: o porquê que você nasceu, o porquê que você vive, o porquê que você faz as coisas que você faz, o porquê que você quer chegar no lugar que você quer chegar. Estas perguntas, ou melhor, estas respostas, são os porquês, é a sua missão. Então você precisa ter muito claro no seu coração e na sua mente onde você quer chegar, qual é a missão de vida, por que você está nessa terra. Isso é missão. Então o terceiro pilar, também tão importante quanto o primeiro e o segundo, é faça primeiro o que de fato gera resultado. Então, olha, o primeiro pilar é esteja no controle da sua vida. Segundo pilar, defina a sua missão claramente e a sua vida agora vai ser toda ela conduzida a partir da sua missão. E terceiro, faça primeiro o que gera resultado. Você já prestou atenção que a gente faz um monte de coisa um dia inteiro, chega no final do dia, a gente tem a impressão que não fez nada ou que não obteve resultado algum? Eu recebi um post, um comentário no meu Instagram hoje pela manhã de uma amiga, ela diz assim: olha, é muito difícil obter resultados e você precisa adquirir esse resultado de curto, médio e longo prazo. Eu falei, é exatamente isso. A nossa vida é pautada nisso, de obter resultado. Agora sim, se você trabalha um monte de coisas, se você faz um monte de tarefas, se você faz um monte de atividade durante o seu dia, mas essas atividades não estão apontando para a sua missão, pronto, você já não vai conseguir obter resultado. E o interessante é que a nossa vida, a nossa missão, ela é um compêndio de projetos, né? Você tem projetos para curto, médio e longo prazo. Exemplo, eu quero perder peso. Isso é um projeto para curto prazo. Eu tenho que começar minha reeducação alimentar. Agora, eu preciso fazer os meus exercícios. Agora, eu tenho os meus projetos de médio prazo. Daqui a médio prazo, num universo de 1, 2 ou no máximo 3 anos, eu quero ter o meu corpo definido, a minha musculatura definida. Eu quero queimar gordura, massa magra e tonificar a massa, a minha musculatura. Então, isso é um projeto de médio prazo. Só que para isso eu preciso tomar ações já hoje. Então, assim, ó, tá vendo que o meu projeto de emagrecer, que é o curto prazo, e o meu projeto de tonificar minha musculatura, que é médio prazo, devem estar sendo desdobrados em ações de hoje? Um projeto a longo prazo. Eu quero manter o meu peso, minha musculatura, e eu quero reduzir medidas. Não, eu dou um exemplo ruim, né? Reduzir medidas seria ruim. Eu quero aumentar o meu peso com massa saudável, com musculatura. É algo para longo prazo, daqui a 5 anos. Eu quero ter o mesmo peso, só que em musculatura. Eu tenho que tomar ações do longo prazo desde já. Então, entenda que para que você obtenha os resultados do seu projeto que aponta para a sua missão, você precisa fazer primeiro aquilo que vai, de fato, gerar resultado. Então, a minha metodologia é pautada nesses 3 pilares. É claro que eu estou sendo bem simplista, né?
Porque para eu atingir esses 3 pilares, eu preciso entender, eu preciso compreender o que fazer para adquirir, para obter estes resultados. É isso que eu vou fazer. Eu vou te ajudar, eu vou trilhar com você essa caminhada. Mas, voltando então para o início da nossa conversa, eu vou utilizar uma história real, de 2 homens, para que você tenha um entendimento claro de 2 pilares, desses 3, de 2, nós vamos trabalhar hoje, que é o princípio do esteja no controle e o princípio do defina a sua missão. Essa história de 2 homens que se decepcionaram com a sua própria vida ou com a sua própria história. E eles trilharam um caminho de retorno, né? Um retorno de frustração, de derrota da escolha, de derrota das decisões. Estes 2 homens, ao sinal da primeira dificuldade, ele coloca em xeque, inclusive, as suas escolhas. Eles começam a se perguntar, será que realmente nós fizemos a escolha correta? Ao não ter certeza da crença, né, duvidosa, da lógica, duvidando da própria situação lógica da circunstância, eles começam a refletir, inclusive, se o caminho trilhado até aquele momento era o caminho certo. Todos os sinais demonstravam que todo o projeto estava certo. Contudo, as suas preocupações os faziam duvidar destes projetos que foram bem estabelecidos. E a preocupação acabava culminando, ou culminou, na própria tristeza. Está entendendo? Que a sua preocupação vai levar você para a tristeza? E a sua preocupação, de alguma forma, vai te fazer duvidar, inclusive, do caminho que você trilhou e da sua missão? Eu quero ler a história desses 2 homens num livro que eu leio todo dia. E há anos eu tenho lido. Eu quero ler para você a história de 2 homens, ou 2 discípulos que estavam caminhando de Jerusalém a uma cidade chamada Emaús. Para você que vive uma vida espiritual pautada na religião cristã, é possível que você tenha uma Bíblia. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia. Vai lá porque eu quero ler com você essa história. Dá pausa aí no vídeo, resetei ele, aliás, pausa ele aí alguns minutos, corre lá, pega a sua Bíblia. E se você não tem uma Bíblia em casa, sendo cristão, tendo a sua religião como cristã, você precisa comprar uma urgente, né? Deixa de ser um cristão calça frouxa e tem uma Bíblia em casa. Vai lá, dá um pause. Enquanto você pega a Bíblia lá, eu vou te esperar. Pegou? Vamos lá? Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 34. Eu vou fazer uma leitura desse texto, que é o relato dessa história, para você conseguir compreender que a Bíblia, mesmo para você que não acredita nela, tem histórias que te mostram princípios para a sua vida inteira. Então, para você que é empresário, para você que é administrador, para você que é marido, para você que é amigo, para você que simplesmente quer melhorar a sua vida espiritual, para você que quer melhorar a sua gestão pessoal, a Bíblia, independente se você crer nela como uma regra de fé e prática, ou se você simplesmente acredita como uma história, sendo ateu, não tem problema. Pega essa história e retire dele princípios. Então, 2 dos meus pilares da minha metodologia estão sendo defendidos a partir dessa história. Vamos ler? Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, o equivalente a 12 quilômetros. 2 dos discípulos de Jesus, tá bom? Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Olha a preocupação aqui. Está entendendo? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam tristes. Então eles estavam preocupados. A partir da pergunta de Jesus, eles param a caminhada e estão entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta,
poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Olha a expectativa dos discípulos. A expectativa era que Jesus redimisse Israel. Vamos seguir? E já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então eles já estavam no terceiro dia da promessa de ressurreição e não tinham visto Jesus. Está vendo que eles começaram a duvidar, inclusive, da sua própria crença? É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus, simplesmente nesse finalzinho aqui, ele relembra a missão desses dois discípulos. O que eu quero trazer para você? Eu quero dividir esse texto em dois pontos, ou em dois pilares. O primeiro dele, o seu controle. Lembra que o primeiro pilar da metodologia Gestão Espiritual Eficaz 4.0 é ter o controle da sua própria vida? Então eu vou te mostrar neste texto que esses dois homens fizeram como eu fazia há muito tempo da minha vida, há muito tempo atrás. Eu não tinha o controle. As coisas é que conduziam a minha vida. Se você vai anotando para você consultar depois. O bom é que esse livro você vai tê-lo para sempre, para consultar e reviver esses conceitos toda vez que você sentir o desejo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de salientar com você. Entenda que no verso 14, ou no versículo 14, os dois funcionários estavam conversando sobre todas as ocorrências. Já parou para ver que às vezes a gente para conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo, ou os últimos eventos, ou as últimas ocorrências? Então, para você que de repente quer aprender conceitos para a sua empresa, são dois funcionários que estão conversando aqui a respeito das últimas coisas que aconteceram na empresa. Olha, o aumento que veio não era igual, o que foi anunciado, as demandas e as tarefas que nos disseram que teríamos que fazer não é a mesma que nós estamos fazendo. Talvez você é esposo ou esposa e você começa a pensar nas coisas que estão acontecendo diariamente. Não, meu marido prometeu para mim que ia me amar, independente da circunstância, não está me amando como deveria. É comum na nossa caminhada nós começarmos a questionar, a conversar sobre todas as ocorrências ou tudo aquilo que tem acontecido nos últimos dias. No versículo 16, a Bíblia vai dizer que os seus olhos, lê comigo aí, versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os discípulos haviam andado com Jesus. Não sei esses dois se foram chamados no início do ministério, mas se foi, 3 anos andando com Jesus. E nesse momento aqui, a Bíblia vai dizer que os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer. Os seus olhos podem estar fechados porque você de repente, não tem clareza na visão de todo o cenário. Talvez você não tenha uma missão, ou se tem, ela não está clara para você. Talvez o seu propósito não esteja claro para você. É por isso que o primeiro ponto da metodologia é ter o controle da sua vida, porque você precisa ter claro a missão estabelecida para que essa clareza te dê a condição de por onde caminhar. Eles tiveram dúvida e os seus olhos estavam como que impedidos de enxergar. Muitas vezes os seus olhos estão impedidos de enxergar porque você não se encontrou naquilo que você precisa trilhar, no seu propósito, no seu caminho. É por isso que o crescimento ou a obtenção de resultados espirituais é muito importante. Não estou falando aqui de religião, eu estou falando de crescimento espiritual. Você precisa ter o controle da sua vida, mas como que você vai controlar se você não sabe exatamente o caminho que vai percorrer? É por isso que a metodologia está atrelada a todos os pilares. O versículo 17 vai dizer que eles caminhavam.
A caminhada aqui descreve a nossa vida como um todo. Você já parou para pensar? Tenta fazer uma recapitulação rápida, tenta voltar anos, desde a sua adolescência até o dia de hoje. Toda a caminhada que você trilhou, você vai caminhando. Então assim, ó, você saiu lá de Jerusalém, está indo em direção a Emaús e não sabe exatamente em quantos momentos dessa caminhada você parou. Preocupado, que é o pior disso tudo. Os discípulos pararam preocupados. Então eu estava, se você estiver me acompanhando há mais tempo, você já me ouviu contar a minha história. Se não, volta nos vídeos anteriores, onde eu falo um pouco sobre a minha vida, onde eu falo um pouco sobre os meus desafios. Eu tive vários pontos de parada na minha caminhada até aqui. Eu estou com 46 anos, imagina a quantidade de paradas que eu tive que fazer, pit stop, que eu tive que fazer na minha caminhada. Mas teve um específico em 2016, quando à beira de uma depressão eu tive que tomar decisões profundas em relação à minha vida espiritual. Eu estava deixando de praticar a minha vida espiritual devido ao impulso de demandas, tarefas, dificuldades que eu tinha. Eu perdi a minha visão, a visão clara de que o meu propósito era ter crescimento e obter resultados espirituais e ter, inclusive, condição de ajudar as pessoas. Então eu perdi em algum momento o controle da minha vida. Eu preciso ter o controle. Então esses discípulos pararam no caminho preocupados. E você sabe qual é na raiz a palavra preocupação? É de pré-ocupação. É você se ocupar antecipadamente de um problema que talvez nem existirá. Você gasta energia e tempo antecipadamente por algo que você pode mudar e nem vir a acontecer o problema de fato. Então a preocupação não serve para nada, só para você gastar tempo. Ao invés de se preocupar, tome as rédeas da sua vida. Comece a tomar ações reais no momento que você está vivendo a preocupação, para que o problema deixe de existir. E mesmo que ele não deixe de existir, você vai ter plena condição e ferramentas de viver a sua vida centrada nestes princípios, que é a sua visão, que é a sua missão de futuro, tá bom? Então não se preocupe. Tome as rédeas da sua vida e tome ações que vai resolver de fato. Até que o texto vai dizer assim, ó, eles pararam preocupados e entristecidos. A tristeza está sendo produzida no coração desses dois homens, dessa história, é porque eles, em algum momento, duvidaram de que a sua missão estava correta ou que o projeto traçado estava bem delimitado. Eles duvidaram, inclusive, da fé que tinham em Jesus. Então entenda que quando você parar preocupado, entristecido, a primeira coisa que você vai ter é dúvida. Será que o que eu estou fazendo de fato porque eu preciso fazer ou porque em algum momento eu parei e me perdi? Você está entendendo que a proposta que eu quero fazer para você, de te ajudar a ter uma visão clara da sua missão, de como assumir o controle da sua vida, tem tudo a ver com os objetivos e resultados a serem alcançados? Vamos caminhar mais um pouquinho? No versículo 21, vai mostrar que os discípulos não entenderam de fato a missão, porque a missão estabelecida para eles através de Jesus era de serem discípulos, porque o reino de Deus deveria ser proclamado por eles e anunciado pelos próprios discípulos, assim como Jesus anunciava. E Jesus chega a afirmar para os fariseus e escribas em uma das suas conversas assim, ó, vocês estão errados porque vocês estão olhando para fora pensando que o reino de Deus é externo, visível. Não. E ele fala assim, ó, o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17. O reino de Deus está dentro de vós. Então veja que o discípulo estava com a visão deturpada, modificada, diferente. É por isso então que às vezes você vai parar na sua caminhada sem entender o que fazer. Então não basta somente tomar as rédeas ou tomar o controle da sua vida. Você precisa ter uma visão clara da sua missão. Eu tenho que proclamar o reino, porque o reino é dentro de mim, dentro das pessoas, e esse reino tem que sair. Aí eles param e perguntam para Jesus, Jesus,
quando é que o Senhor vai redimir Israel? Então a visão dos discípulos, esses dois homens, era uma visão política. A visão de Jesus era a visão interna, era a visão espiritual. Está vendo que as duas visões estavam diferentes? Então, se você não tiver clareza na sua missão, você terá dificuldade em andar pautado nesta missão. Então, eu quero te ajudar a delimitar sua missão e andar por ela, caminhar por ela. Agora, o texto do versículo 23 ao versículo 24, gente, preste atenção, não estou fazendo aqui um momento de homilia, de pregação, não. Eu estou te mostrando pontos desta história que você vai aplicar para o resto da vida, em sua vida, seja ela no papel profissional, no papel de esposo, no papel de cidadão que está buscando o crescimento espiritual. Eu estou te dando princípios. Do versículo 22 ao versículo 24, eles vão trazer todo momento falas, sinais que pessoas estavam trazendo para eles, informações que traziam a certeza de que Jesus havia ressuscitado, que a missão estava em pleno encaminhamento, correto, como tinha sido predeterminado, e eles não conseguiam entender. Várias pessoas agiram e notificaram enquanto eles simplesmente ouviam. Ele diz assim, de fato, ouvi que algumas mulheres tinham ido para o sepulcro. Aí daqui a pouco vai assim, de fato, ouvi dizer que o anjo desceu e disse que Jesus havia de fato ressuscitado. Mas em nenhum momento eles tomaram controle de suas vidas. Não, eu quero saber se isso é verdade. Então eu vou lá no sepulcro. Não, eu quero saber se isso é verdade. Eu vou conversar com a mulher que teve a visão do anjo. Você está entendendo que não adianta você ter clareza na missão, mas você tem que tomar o controle da sua vida? Talvez seu casamento está destruído e você começa a ler livros, ouvir palestras, você começa a receber conselhos de outras pessoas, mas você não toma a decisão de mudar. De fato, fazer pequenas ações diárias e cotidianas que vai trazer mudanças reais na sua vida. Então você, para obter resultado espiritual, para mudar sua vida, para mudar seu casamento, para mudar o seu trabalho, para ser de fato alguém que você precisa ser, você precisa tomar o controle da sua vida e tomar decisões concretas que vão te fazer obter esses resultados. Então, respondendo a uma provocação de uma amiga que eu nunca dou, ou eu nunca falo de fato, diretamente, sobre a metodologia e sobre esse processo, já falei no início e vou repetir agora. Baseado nessa história, que é a história de cada um de nós. Você, em algum momento, delimitou que sairia de um ponto e chegaria a outro. Sairia de Jerusalém e chegaria a Emaús. Você, em alguns momentos no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida cotidiana, no seu papel como cristão ou no seu papel como espiritual, independente da sua religião, você delimitou que sairia do nada e chegaria a um ponto onde você teria o autoconhecimento profundo, conhecimento das pessoas e conhecimento da divindade, de Deus, para mim que sou cristão. Só que, em um dado momento, você parou nessa caminhada, assim como os discípulos pararam no caminho indo em direção a Emaús. E nessa parada, você parou preocupado por vários problemas e dificuldades que você tinha. E essa preocupação trouxe para você tristeza. Então, lembra que o tema proposto para a nossa conversa seria preocupação e tristeza? Eu quero modificar essa preocupação e tristeza em controle da sua vida e vida leve, felicidade, a partir de resultados na sua vida espiritual. Os 3 pilares que eu quero trabalhar e te apresentar de novo agora é: tome o controle da sua vida, esteja no controle. 2, defina a sua missão. Número 3, faça primeiro o que vai gerar resultado para a sua missão. Então, de forma prática, como que você vai fazer isso? Eu vou te ensinar agora a como atuar em sua vida para você ter o controle da sua vida. Então, primeiro, eu vou te dar agora um exercício prático. Tire um tempo. Fala assim, eu vou fazer isso no sábado à tarde. Eu vou separar 2 horas da minha vida para fazer isso. A primeira coisa que vai fazer é medite. Comece a pensar no seu campo de reação. Ou seja, você vive respondendo de forma reativa
Sua esposa te pede um trem para depois você fazer. Ou você já está fazendo antecipadamente, porque você já sabe o que tem que fazer. Então, ó, entenda a sua vida de forma geral e verifique se você vive no foco reativo. Se é isso, se você precisa esperar as demandas do seu trabalho chegar para depois trabalhar, você vive no campo reativo. Se você precisa passar por um problema para depois tentar entender e compreender, você vive no foco reativo. Então, ó, anote quais são os pontos da sua vida que você vive reagindo a estímulos. Segundo, nesse mesmo exercício, ou de repente você tira um outro tempo para fazer, mas faça. Anote quais são as áreas que você vive antecipando. Ou seja, eu sei que o meu gás vai acabar. Eu já compro um segundo bujão, apesar que com o preço que está hoje é difícil você ter mais de um bujão em casa, né? Eu tenho. Você compra o segundo bujão e deixa ele ali cheio, para que quando o gás acabe, você não esteja com as suas panelas no fogo e perca o cozimento. Você só troca o gás rapidinho. Isso é uma ação proativa. Então, liste da sua vida quais são as ações que você vive antecipando. Para que esse exercício? Para que você entenda o que é reativo na sua vida, o que é proativo na sua vida. Então, você vai ter uma visão de autoconhecimento. Isso é meditação. Isso é meditação no campo espiritual. Terceiro exercício. Faça uma lista de um círculo, né? Põe ali nesse círculo. Quais são as suas preocupações? Não, a minha preocupação é não ter dinheiro para o meu filho fazer a faculdade quando ele completar 18 anos. Ele tem 10. É o momento exato para você começar a se preocupar com isso, tá bom? Anote tudo aquilo que você se preocupa. Não, eu começo a me preocupar de ter diabetes porque eu estou comendo doce demais. Isso é uma preocupação e muito importante, inclusive. Eu começo a me preocupar com as minhas finanças porque estourou a guerra da Rússia contra a Ucrânia e eu fiquei sabendo que o dinheiro vai começar a ficar escasso. Então é uma preocupação legítima. Anote todas as suas preocupações. Coisas que você, de repente, não está agindo, atuando sobre ela e que, de alguma forma, vai estourar em algum momento. Então são o círculo das preocupações. Agora, nesse mesmo exercício, faça o círculo das influências. São as ações que você tem tomado agora para evitar ou já eliminar um problema futuro. Exemplo, se você está fazendo um curso de pós-graduação, é uma influência que você está exercendo para que você continue no seu trabalho ou melhore o seu emprego, ou aumente o seu salário a partir do seu estudo. Isso é uma influência. Então anote, no seu círculo das preocupações e no seu círculo das influências, tá bom? Exercício final. E a gente vai falar um pouquinho disso no nosso próximo encontro. Amplie o seu círculo das influências. Então vai lá no círculo da preocupação e tire itens de lá e traga para a influência e coloque uma ação prática para que a preocupação deixe de ser preocupação e passe a ser agora uma ação prática. Exemplo, você não tinha uma preocupação de ficar diabético? Traga agora para o círculo de influência. E a ação que você vai tomar é, eu vou a partir de agora cortar 50% do doce que eu como. Café, a partir de agora, é no adoçante. Você está entendendo que deixou de ser preocupação e passou a ser uma influência, uma ação? Você deixou de ser conduzido pelo doce que você come e passa agora a exercer uma ação direta. Você agora tomou o controle da sua vida e você agora está andando comigo na gestão espiritual eficaz 4.0, pautada em 3 pilares. Tomando o controle, tendo missão e fazendo primeiro aquilo que de fato vai gerar resultado. Entendeu como que caminha comigo nessa caminhada? Usei até de redundância, né? Então, encerrando agora, fique conectado comigo. Toda terça-feira às 20 horas, horário de Brasília, eu tenho uma live e eu vou trazendo conteúdo e uma visão clara de toda uma metodologia que eu construí para ter uma vida feliz e leve, reagir aos meus problemas de forma proativa e conseguir evoluir e obter resultados na minha vida espiritual, tendo tempo para orar, tendo tempo para meditar,
tendo tempo para estudar e tendo tempo para exercer a minha espiritualidade, ajudando o próximo e me conectando com Deus. Deus abençoe para você que acredita nele e para você que não acredita. Deus te abençoe da mesma forma. Continue andando comigo e vamos conseguir obter resultados esplêndidos na nossa caminhada espiritual. E até mais.